Eu saúdo os irmãos na santa paz do Senhor, nessa tarde, dia 23 de agosto, uma tarde bastante quente aqui em Campo Grande. Mas graças a Deus por isso, irmãos? Estamos aqui mais uma vez, estou bastante gripada, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Uma paz do Senhor, gloriosa para todos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, e uma boa tarde de salvação para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo e que em nome de Jesus eu creio que vão vir para o Senhor Jesus, porque eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a vida de tudo e de todos. Irmão, a palavra de Deus vai dizer para nós, no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37, o anjo Gabriel pergunta para Zacarias: há alguma coisa impossível para Deus? Essa é uma pergunta que o anjo Gabriel faz para Zacarias, porque Zacarias já era um homem de muita idade, orou muito tempo pedindo um filho, e ele já havia desistido. E um certo dia que ele vai acender o incenso no Santo do Santo, o anjo Gabriel aparece para ele e diz que as orações dele estavam no memorial diante de Deus e que ele ia receber a resposta da bênção dele, ia ser abençoado. E ele nem sabia mais do que seria. Mas Deus é aquele que guarda nossas petições. O nosso Deus nunca se esquece de nós. Deus é restaurador de sonhos. Sabe aquele sonho que você pensa que já sepultou ele, que você já nem lembra mais, que você se desenganou, já parou de orar, já parou de buscar, falar, isso não vai mais acontecer? Deus é o Deus que ressuscita os seus sonhos nessa tarde. Ele está te dizendo, não, o sonho que está sepultado, ele tira da sepultura e traz de volta para você. Aquele que está morto ainda não foi sepultado, ele ressuscita e te entrega nas tuas mãos. E aquele que você está buscando, ele está velando, ele vai te entregar. Porque Deus é um Deus realizador de sonho. O Senhor Jesus diz que ele é o nosso galardoador. Ele é premiador. E ele diz que todo aquele que se aproximar dele, creia que ele é galardoador daquele que busca e crê nele. Então não desanima, tá? Porque Zacarias tinha desanimado, desacreditou por causa da idade dele e da idade de Isabel. E o que acontece? O anjo diz para ele: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para lhe dar essa boa nova. E por duvidar, tu ficarás mudo até se cumprir esse tempo. E assim aconteceu, Zacarias ficou mudo no mesmo instante. E só quando João Batista nasceu, que quando o pessoal estava colocando o nome em João Batista, e ele estava desesperado porque o próprio anjo havia dado o nome, que o filho dele se chamava João Batista, e daí Deus soltou a fala de Zacarias e ele disse que o nome do filho era João Batista. E esse é o nosso Deus. É o Deus que realiza o nosso sonho. Nunca se esqueçam disso. Aqui, irmãos, vamos meditar aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que havia uma cidade por nome de Naim e tinha uma viúva. E essa viúva tinha só um filho. E havia uma multidão que estava vindo acompanhando essa viúva, levando um morto, que era o filho dela, para a sepultura. Mas estava indo para a cidade de Naim uma outra multidão que acompanhava a vida que estava indo para a cidade de Naim, que a vida é o próprio Jesus. E quando passa nos portão da entrada da cidade de Naim, as multidões se encontram. O que vem trazendo o rapaz morto para o sepultamento e o que está acompanhando a própria vida, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus, que estava indo para a cidade de Naim. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus, vendo aquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão. E ele disse para aquela mulher: não chore. E ele se aproximou do esquife ali e tocou e ordenou que a vida voltasse. E aquele jovem ressuscitou e ele entregou o filho dela nos braços dela.
E a palavra de Deus vai nos dizer que houve ali um grande temor entre o povo. O povo ficaram temerosos de ver o tamanho milagre que o Senhor Jesus fez. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui, né? A respeito da multidão, vai falar aqui. E chegaram-se e tocou no esquife, e que o levasse perante, e disse: jovem, a ti te digo, levanta, e que fora defunto. E sentou-se e começou a falar, né? E entregou para sua mãe. E todos se espantaram, e grande temor, né? E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta, né, se levantou entre nós. Deus, visto que Deus se lembrou do seu povo. Eles achavam que o Senhor Jesus era um grande profeta. E eles davam muito glórias a Deus e glorificavam a Deus por ver o Senhor Jesus ressuscitar aquele jovem. Agora imagine você, naquela época, que era a época da lei, uma viúva, ela perdia tudo quanto tinha se ela não tivesse um filho homem para tomar conta dela. Ela já era viúva e a única esperança dela estava sendo levada para descer à sepultura. Então todos os sonhos daquela viúva estavam indo para a sepultura. Todos os sonhos dela. E o Senhor Jesus chega ali e restitui todo o sonho desta viúva. Ele devolve para ela o filho dela dos braços. Se o teu problema é um casamento que está destruído, creia, porque Deus é o Deus que restitui. Ele é um Deus que realiza sonho. Ele é um Deus que restaura. Se o teu problema é enfermidade, o Senhor é um Deus que cura. É um Deus que salva, é um Deus que liberta. Ele realiza o teu sonho. Jesus Cristo te dá saúde. Se o teu problema é um filho que está caído na droga e que você está sofrendo muito em ver seu filho, a tua semente sendo destruída pela mão do inimigo, confia no Senhor, que Ele vai realizar o teu sonho, Ele vai libertar o teu filho, Ele vai salvar o teu filho. O salmista Davi, ele disse no Salmo 37, no versículo 5, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Não tenha medo. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor, deleita nele, porque Deus é poderoso para realizar todos os seus sonhos, ressuscitar os teus sonhos. Aquilo que você acha que não vai mais acontecer. Deus é poderoso para trazer para você o que você tem buscado diante dele. E muitas vezes você já parou até de buscar. Acha que não vai receber, mas está no memorial diante de Deus. Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa ele vai te entregar. Porque Deus é fiel e ele vela pela palavra dele para cumprir. Não se desespere. O teu problema é o quê? Falta de emprego. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. O Senhor Jesus é a porta. Ele vai abrir a porta, ele vai abençoar a tua vida. Não te preocupa. Está faltando pão na tua mesa. O Senhor, ele é o dono de toda a riqueza, não te preocupa. Entrega nas mãos dele. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que tudo faz. E eu não estou dizendo isso por falar, não, irmãos. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou testemunha, eu vivi isso que eu estou pregando agora para vocês. Há 25 anos atrás, num certo dia de manhã, eu levantei na minha casa, eu só tinha arroz e um pouco de farinha. Eu precisava 10 horas da manhã estar dentro da escola para trabalhar. E minhas 2 filhas estavam desempregadas e eu tinha uma netinha com 6 para 7 anos. E era 7 horas da manhã, quando o Espírito Santo de Deus falou para mim: você está triste, minha filha? E eu falei: sim, Senhor. Eu estou triste, Pai. Mas não por causa de mim, Pai, mas por causa da minha netinha, que vai chegar a hora, ela quer comer e não vou ter o que dar, Pai. Pai, eu gostaria que o Senhor me fizesse um presente hoje. Eu queria muito, Senhor, antes de eu sair para o serviço hoje, eu saí em paz e sabendo que tem mantimento dentro da minha casa para minhas filhas e para minha netinha, Senhor. E o Senhor
moveu-se, pegou uma missionária num outro bairro, um pouco longe da minha casa, e disse para ela: pega o seu cartão agora e pega teu carro e vai no mercado. E faz uma compra agora e vai levar na casa da minha filha. E ela pegou o carro dela e o cartão e foi para o mercado fazer compra. Eu tinha que sair de casa 9h40, porque 10 horas eu entrava no serviço e a escola era muito pertinho da minha casa. E quando foi 9h30, o carro estacionou na porta da minha casa. Eu fui receber, pois eu conhecia e conheço muito ela, congregava junto comigo. Ela é uma pastora, uma grande mulher de Deus, e que Deus abençoe grandemente a vida dela, porque ela está viva, cheia de vida e saúde, e pastoreando até o dia de hoje, graças a Deus. E ela mandou abrir o portão, eu abri o portão para ela entrar. Ela abriu o porta-mala do carro e chamou minhas filhas, falou: tira tudo isso que está aqui e leva para dentro. Até a bolacha que a minha netinha gostava, até nisso o Espírito Santo de Deus disse para ela o tipo de bolacha que era para comprar para a minha netinha. Com riqueza de detalhe, foi a compra da minha casa. Encheu uma mesa grande da minha cozinha de compra. Quando terminou de descarregar toda a compra, era hora de eu sair para o meu serviço. Eu saí para o meu serviço glorificando a Deus. Porque o salmista Davi, ele declara, ele diz: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque Deus é fiel, é Deus quem sustenta os filhos dele, ele é o dono do céu e da terra e de todas as riquezas que existem no mundo. Nós usufruímos das coisas que é de Deus, porque tudo é dele. Mas quando ele ordena, seja sensível ao Espírito Santo de Deus, escuta a voz do Espírito Santo de Deus, faz o que ele ordena para ter uma vida bastante abençoada e agradar o coração do nosso Deus. E aqui o Senhor Jesus devolve para aquela viúva de Naim, o seu filho, a dignidade daquela mulher, porque naquela época era tempo de lei. Ela viúva, se ela ficasse sem o filho, ela ia ficar uma pessoa sem direito a nada dos bens que a família tinha. O Senhor Jesus estava cumprindo o ministério dele, mas aí ele estava cumprindo toda a lei. Não estávamos ainda no tempo da graça. E ele devolve o sonho daquela mulher nos braços dela. Devolve a vida do filho dela. E por que não dizer? Toda a dignidade dela, ele devolveu para ela. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma que ele fez, né? Quando aquela multidão ia andando, né? E Jairo vem desesperado, chega até o Senhor Jesus e fala: Senhor, vai até a minha casa, minha filha está morrendo, Senhor. E o Senhor Jesus vai junto com Jairo e toda aquela multidão seguindo o Senhor Jesus. E por detrás do Senhor Jesus vem a mulher com fluxo de sangue e toca na orla das vestes do Senhor Jesus e tira dele virtude e ela é curada. E o Senhor Jesus diz: alguém me tocou. E os apóstolos dizem: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor vem dizer que alguém te tocou, Senhor. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E enquanto eles procuravam quem era a pessoa que havia tocado o Senhor Jesus, a mulher se aproxima e declara. E nesse espaço de tempo, lá e vem um dos servos, o portador de má notícia, para falar para Jairo que não precisava mais importunar o mestre, levar o mestre até a casa dele, porque a filha dele havia morrido, já estava morta. E na hora que ele dá essa notícia para Jairo, não importuna mais o mestre, tua filha já morreu. Jairo tem aquele baque. E quando ele dá aquele baque, o Senhor Jesus reanima e fala: Jairo, não tema, creia somente, a tua filha não morreu, a tua filha dorme. Ele ergueu a fé. Ele suspendeu Jairo. E ele acompanhou Jairo. Mas a filha de Jairo estava verdadeiramente morta. Mas ele fortaleceu Jairo na fé e acompanhou. Quando chegou na casa de Jairo, o Senhor Jesus deixou entrar com ele somente o pai da menina, que era Jairo, e os 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Por quê?
que ele selecionou no meio de 12, só 3. Porque eram os 3 que tinham certeza absoluta da divindade do Senhor Jesus, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que tinha certeza sem vacilar. E os 3 entraram junto com o Senhor Jesus na casa de Jairo, e a menina estava morta na cama. E ali o Senhor Jesus restitui o sonho de Jairo e da esposa de Jairo. Devolve a vida para aquela menina. Ressuscita aquela menina. Diante dos olhos do pai, da mãe, dos 3 discípulos, e já estava uma multidão do lado de fora, né? Zombando até. A menina estava morta, o que o Senhor Jesus foi fazer ali? Né? Mas o Senhor Jesus foi ali ressuscitar os sonhos de Jairo e da esposa dele. Ele ressuscitou os sonhos. Se você já sepultou o teu sonho, creia que Deus é poderoso para ressuscitar teus sonhos e realizar. Aqueles que você ainda não sepultou, creia que Deus vai realizar. Creia. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Deleita nele. Porque ele vai realizar os seus sonhos. Porque Deus, ele é tremendo. O possível Deus deixou para nós fazer. Mas o impossível é para Deus. E o que é para Deus fazer, homem nenhum pode fazer. Creia nisso. Então confia nele. Deleita na pessoa bendita do Senhor. Porque só ele pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Só ele pode. Creia somente. Creia. E aí, o que vai acontecer, irmãos? Quando o Senhor Jesus estava em Jerusalém, que o amigo dele, Lázaro, adoeceu, mandaram chamar o Senhor Jesus dizendo que Lázaro, o teu amigo, está muito doente. O Senhor Jesus não veio porque Lázaro precisava morrer. Ele precisava. Porque ali estava uma grande obra para ser realizado. Porque o povo de Israel era um povo muito incrédulo. E ali o Senhor Jesus precisava, né, fazer um grande milagre. 4 dias depois, o Senhor Jesus chegou em Betânia. Fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. E as irmãs de Lázaro encontram o Senhor Jesus chorando e falam: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele fala, ele há de ressuscitar. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Né?